Bom dia a todos. Já comecei a gravação hoje. Nós vamos, então, dar continuidade ao nosso projeto FPCC Convida, que é o projeto do grupo de pesquisa que eu lidero junto à Universidade Federal do Espírito Santo. É um prazer ter muitos de vocês que participaram da primeira conferência, que foi com o professor Jordão Violim, aqui hoje. Tudo bom, Federico? Professor da Universidade del Litoral, da nossa querida Argentina. Tudo bom? Como está aí você? Tudo ótimo, um prazer te rever aqui. Tudo bom, Jordão? Estava falando aqui da tua brilhante conferência de ontem. Estava dizendo que hoje eu comecei já a gravar desde o início, agora entrou também o Delton. Então, acredito que a gente já possa já começar a nos organizarmos a nossa fala. A minha ideia, Delton... Tudo bom, Humberto Santa Rosa? Como é que vai? A minha ideia é que a gente possa fazer aqui uma reflexão. Tudo bem, tudo bem. A minha ideia é que a gente possa fazer uma reflexão, uma primeira reflexão. O tema que tu vai tratar é um tema muito novo, um tema muito ainda a ser densificado pelos juristas. É uma preocupação que a gente tem. Nós conversamos, eu e o professor Delton, preparando a conversa de hoje. O professor Delton enviou alguns textos, que estão todos disponíveis para vocês no link, que depois a Rafaela, que está nos ajudando, a Rafaela Schmidt, vai colocar nos comentários, lá o link do site do LAPROCON. E nós percebemos o seguinte: o Brasil normalmente não se diz que é um país que tenha desastres, né? A gente é reconhecido, talvez mundialmente, como um país sem desastres naturais. Nós não temos, por exemplo, terremotos. E isso até surpreende muitas vezes as pessoas. E o que nós percebemos, na verdade, é que isso era uma falsa compreensão. Eu acho que o professor Delton vai nos explicar melhor, mas eu queria adiantar que isso era uma falsa compreensão. E num período de um curto espaço de tempo, o professor Delton começou a escrever sobre isso, salvo engano, em 2013. O professor Delton vai esclarecer, vai contar na primeira parte um pouco da trajetória acadêmica dele. Começou a escrever sobre isso e num curto espaço de tempo, de 2015 para cá, nós tivemos pelo menos 4 episódios que nós podemos chamar de desastres, né? O caso de Mariana, do Rio Doce, o caso de Brumadinho, o caso da mancha de óleo no litoral e o caso agora, que é o caso que nós estamos tentando focar os nossos estudos, que é o caso da Covid-19. Por que nós estamos preocupados com isso num grupo de pesquisa que trata de fundamentos do direito processual civil? Eu acho que todos nós, e aí eu faço um apelo a todos, devemos nos preocupar com os desafios dessa pandemia. Essa pandemia, ela atinge profundamente as nossas vidas, ela atinge profundamente a nossa sociedade, ela traz desafios pessoais, sociais, profissionais, individuais e coletivos. O mundo que nós conhecíamos antes não vai ser o mundo para o qual nós vamos voltar desse período de isolamento. É uma verdadeira guerra mundial contra o vírus. E nós já estamos começando a ter baixas de pessoas próximas. Então, a gente ainda não sabe qual é a tristeza que isso vai nos causar. Nós ainda não sabemos quanto isso vai impactar a nossa maneira de viver. Nós ainda não sabemos quanto isso vai impactar as nossas próprias famílias. Então, eu queria começar aí pedindo essa reflexão conjunta de vocês, entendendo a importância de nós estarmos refletindo sobre esse tema num grupo de direito processual, porque são novas perguntas que vão surgir para tratar de velhos temas. E por isso a escolha do Delton para falar sobre esse tema hoje. Eu fiz aqui um mapeamento breve, rapidamente agora com a Rafaela, porque nós vamos começar a organizar o site para tentar ser como um reservatório dessas preocupações em relação à Covid. E a gente percebeu que a Covid impacta o direito administrativo, impacta o direito penal, impacta o direito civil. Nós estamos aí com um projeto de lei tramitando, né, já em discussão amplamente sobre os impactos no direito civil,
impacta o direito processual, e aí nós impactamos pelo menos 3 grandes ramos do direito processual e talvez até um quarto, o direito trabalhista, o direito civil, o direito penal e o direito processual eleitoral, e impacta o direito trabalhista. E isso acaba resultando em impactos para o sistema de justiça, né? Ontem eu postei uma mensagem, Delton, só para a gente fazer esse aquecimento, uma postagem um link do Supremo Tribunal Federal, no qual o Supremo Tribunal Federal, com o uso da taxonomia que já existe do CNJ e do CNMP para a Covid-19, está mapeando as ações que ingressam no Poder Judiciário no STF. Então, depois eu vou botar o link de novo aqui, porque a gente tem que começar a estudar aí a jurimetria e a análise de dados dessas ações, né? O Supremo já tomou a dianteira, já colocou isso no site dele, e eu percebi, para minha tristeza, que de 495 ações, quando eu consultei da primeira vez, 495 processos, já estava em 520 processos. Quando a gente começou a live, ontem era 495, no final já era 520, ou seja, nós estamos tendo um volume, uma demanda muito grande. E aí nós temos que começar a estudar também o processo eletrônico. O Brasil deu um grande passo no código, o Código de Processo Civil é todo voltado para o processo eletrônico, só que o impacto nas relações de trabalho, o impacto do teletrabalho, o impacto da impossibilidade das pessoas saírem de casa está fazendo com que vai fazer com que nós tenhamos um incremento muito grande do processo eletrônico, consequentemente, de problemas ligados ao processo eletrônico. Quais atos podem ser praticados em videoconferência, como vão se dar essas videoconferências, quais atos podem ser praticados, né? E o surgimento, talvez, de um novo espaço geral para a Online Dispute Resolution. Como nós vamos lidar com essa solução de um sistema de justiça online, um sistema de justiça que possa ser acessado por todos e ser utilizado por todos online. Nós já temos no Brasil um caso que foi muito fortalecido depois que o professor Luciano Tim assumiu o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que é o caso do consumidor.gov. Está dando resultados muito bons nesse sistema de Online Dispute Resolution. Provavelmente nós vamos ter um modelo parecido, um novo modelo para os casos relacionados à Covid. E a gente precisa pensar quais são os limites, quais são as garantias, como nós vamos nos adaptar a esse novo sistema. Por fim, também nós temos ainda questões que envolvem os prazos judiciais e temos questões que envolvem o estudo da litigiosidade ligada à Covid. Eu vou destacar aqui só 2 casos, 2 situações extremas, né? Primeiro, o problema das ações coletivas e dos processos estruturais ligados à Covid. Tá? Nós vamos ter, e já começamos a ter, ações sem base, sem uma preparação, e aí depois a gente pode até discutir, Jordão, uma questão que ficou sobrando da tua palestra de ontem, ações frívolas. E também nós vamos ter ações necessárias, absolutamente necessárias, que só um sistema como o nosso, estruturado, com uma dogmática consolidada de processo coletivo, permite veicular. Ações necessárias para controle judicial de políticas públicas. Nós vamos ficar nesse duplo viés. Nós precisamos conseguir entender até que ponto os instrumentos que nós já temos estão preparados para lidar com esse tipo de ações e como nós podemos fazer para aperfeiçoar esse sistema. Eu acho que é um momento de grande reflexão em relação às ações coletivas. Inclusive, também um momento de grande reflexão em relação aos casos repetitivos, que é o segundo problema que eu vou destacar aqui no estudo da litigiosidade ligada à Covid. Nós vamos ter muitas ações individuais repetitivas. E eu e o professor Fred Didier consideramos também espécie de processo coletivo. Então, eu fiz aqui esse mapeamento de alguns impactos. Eu gostaria de contar com a colaboração dos qualificados colegas que estão assistindo essa nossa segunda conferência para tentar mapear algumas outras possibilidades, alguns outros impactos, saber do interesse de vocês em estudar isso, porque o edital para o grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo está aberto
ele tem 16 vagas prioritárias para alunos da UFES, então alunos da graduação da UFES. Hoje nós estamos dando essa aula que o professor Delton vai nos brindar, é uma aula dada para os alunos do Processo Civil 6, a disciplina que inclui processo coletivo. Então, 16 vagas para alunos da UFES, 4 vagas para mestrandos e doutorandos da UFES ou de outros programas e 10 vagas para profissionais, que são doutores ou mestres e que querem participar de alguma forma desse grupo de pesquisa. Então, nessa edição, a gente publicou 30 vagas para esse grupo de pesquisa. Então, os colegas que tiverem interesse em participar e em mandar projetos, o edital também está divulgado no site do LAPROCON. Nós vamos botar o link depois na sequência para que vocês todos possam acessar. Acabei de ver que a Rafaela já colocou o link aqui do site do LAPROCON para o edital. Bom, hoje nós vamos receber aqui o professor Delton Carvalho, que é a maior autoridade no direito processual dos desastres. Eu estou aqui com 2 livros aqui no Brasil, quem começou esse debate. Eu estou com 2 livros do professor Delton Carvalho, o livro dele, Desastres Ambientais e Sua Regulação, que foi publicado pela RT, e o livro Estudos Aprofundados em Direito dos Desastres e Interfaces Comparadas, que ele coordenou junto com o professor Daniel Farber. O professor Delton Winter de Carvalho é professor do programa de pós-graduação em Direito do PPGD da Unicinos, que é a minha universidade, a minha alma mater. Não sei se cheguei a comentar isso com o Delton, mas é a minha alma mater. Eu estudei na Unicinos, por isso que sei muito direito privado. A Unicinos é muito forte em direito privado. Depois eu fiz mestrado e doutorado na URGS e aí completei a formação com direito público. Conselheiro pedagógico da Escola Superior da Advocacia no triênio 2016-2018, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS no triênio 2016-2018, representante titular do OAB para compor o Comitê de Mudanças Climáticas e Eficiência Energética, membro da APRODAB e do Instituto Planeta Verde, são 2 grandes instituições de professores e pesquisadores em matéria ambiental, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental e da Revista de Direito Ambiental e Sociedade, líder do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade, e aí eu já passo o convite de nós tentarmos integrar nossas pesquisas em alguma maneira, professor Delton. Graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 1999, mestre em 2001, doutor em 2006 em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-doutor em Direito Ambiental e Direito dos Desastres pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Professor Delton, o senhor poderia, por favor, assumir a palavra e nos contar um pouco da tua trajetória acadêmica, um pouco de como tu te interessou por esse tema, um pouco da relevância dos professores com quem tu estudou e nos dar um indicativo de como construir um campo de pesquisa tão interessante como esse. Primeiramente, bom dia a todos. Hermes, é uma satisfação. Eu tenho que primeiro abrir essa minha fala dizendo que é uma satisfação enorme receber o teu convite, refletir com o grupo de pesquisa de vocês aí. É uma alegria. Nós já tínhamos nos encontrado em um evento e tínhamos conversado e demonstrado essa vontade recíproca de debatermos, né, e refletirmos sobre as áreas em comum, o quão importante é a questão processual para levar o direito à vida das pessoas e quão esse novo ramo do direito tem se transformado em algo relevante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeito com o convite, honrado, e queria te agradecer por isso. Obrigado. Queria saudar a todos presentes e dizer que, numa introdução muito curta que eu vou fazer, em 2007,
eu estava num evento e assisti um evento muito bom de direito ambiental, e lá estava o professor Daniel Farber. E eu assisti a palestra dele, e aquilo, eu estava na época estudando e ia recém-lançar, no ano subsequente, saiu o meu livro Dano Ambiental Futuro, onde eu reflito sobre as condições estruturais e dogmáticas da responsabilidade civil para lidar não apenas com danos, mas com riscos ambientais. E aquela palestra me chamou muito a atenção, porque ele estava falando de algo absolutamente novo e para onde eu entendi que o direito rumaria. E era sobre direito dos desastres. Eu conversei com ele, naquele momento nos conhecemos, e em 2010 nós já estávamos palestrando juntos aqui no Rio Grande do Sul, num evento também muito bom de direito ambiental. E aí ele fez o convite para eu estudar com ele. Aí eu já tinha desenvolvido uma aprofundamento, porque de imediato, quando eu vi a lógica da estrutura sobre o que são os desastres e o direito dos desastres, me pareceu muito claro que com a evolução da nossa sociedade globalizada e altamente desenvolvida tecnologicamente, aquilo que era dano na Revolução Industrial, aquilo que era um dano ambiental e se reproduziu ali na virada do século XX para o XXI, do século XXI em diante nós teríamos uma potencialização desses danos e eles seriam algo muito mais sinergético, muito mais poderoso e de proporções maiores, pela própria característica interconectada da nossa sociedade. E por esse motivo, então, desde 2007 comecei, em 2013 eu fui pesquisar com o professor Daniel Farber, fiquei lá 7 meses, e desde em 2012, quando eu estava me preparando para esse pós-doc, eu escrevi um livro juntamente com uma então orientanda minha, que seguiu pesquisando nessa área de forma bastante competente. E aí eu lancei o livro em 2012, que era para ser, e é efetivamente pela Livraria do Advogado, uma introdução ao direito dos desastres. O nome é Direito dos Desastres, de 2013. E esse livro, que faz a generosa referência a desastres ambientais e sua regulação jurídica, ele é uma continuação disso. Ele começa a aprofundar e sistematizar para o Brasil o direito dos desastres, que é o objeto do meu pós-doutorado. E no meu pós-doutorado, no final dele, eu convidei o Farber, dizendo para ele: olha, Farber, professor Daniel Farber, da Universidade da Califórnia, que é um dos grandes criadores desse ramo no mundo. E eu falei: olha, Farber, a gente não tem bibliografia em português, a não ser um livro que eu escrevi em 2013. Agora estou escrevendo outro, vai estar à disposição em 2015. Ele foi lançado a primeira edição, está saindo agora nos próximos dias da segunda edição. E nós precisamos de bibliografia. Então, nós organizamos esse livro que tu também mencionaste, aí, Estudos Aprofundados de Direito dos Desastres, que, para mim, atalha pelo menos 15 anos de pesquisa jurídica, porque nós sentamos, eu e ele, pegamos o que era compatível com o direito brasileiro e sistematizamos autores da Europa, autores norte-americanos, que estão pesquisando e que já têm muitos anos de pesquisa na área, por exemplo, que é um problema muito brasileiro, mas lá também eles têm isso, ordenação do solo urbano e inundações. Então, tem todo um debate sobre isso. Tem um artigo valiosíssimo do Farber fazendo um paralelo entre direito ambiental e direito dos desastres, aonde eles se conectam, aonde eles se afastam, o que um aprende com o outro. Tem um artigo de um professor que é vocês têm que prestar muita atenção nele, da Universidade de Loyola, de New Orleans, que é o Robert Plutchik. Ele tem um livro pela Harvard University Press, que é Facing Catastrophe. Ele tem um artigo nesse livro que é a injustiça, entre parênteses, justiça dos desastres, onde ele faz uma reflexão valiosíssima de algo que eu quero debater hoje aqui com vocês, que são as vulnerabilidades produzidas.
O direito do consumidor foi um grande ramo do direito no Brasil que começou a debater isso em nível dogmático. E o direito dos desastres foca demais nisso, assim, inclusive para fins de estabelecer quem vai responder numa possível compensação. Enfim, essa é uma breve fala que eu faço. Eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas lâminas. Eu preparei, eu tenho, de minha parte, fiquei tão satisfeito com esse convite do Hermes, que eu preparei um número grande de lâminas e informações. Eu quero primeiro situá-los e depois eu me proponho a ver alguns casos, alguns insights que eu tenho publicado sobre Mariana, Brumadinho e agora a Covid-19, que eu tenho algumas reflexões que eu queria colocar para debate. Então, eu acho que é no compartilhar tela. Isso, né? No compartilhar tela. Deixa eu só te dizer uma coisa, Delton, para que a gente possa então prosseguir. Ontem a gente teve uma experiência e eu acho que a gente pode seguir mais ou menos no mesmo rumo. Eu só estou preocupado porque depois, para a gente poder compartilhar essa nossa sessão, se a gente deixa em 1 hora a apresentação tua, faz um intervalinho e volta para o bloco de debates, eu acho que fica melhor, tá? Aí tu terias aí até às 10 horas, mais ou menos, para a tua primeira apresentação. Tá? Seria bom assim? Aí tu faz uma apresentação praticamente sem interrupções, as pessoas querendo podem mandar perguntas já pelo chat aqui, depois a gente volta, a gente faz um outro link e volta, né? Enquanto isso eu vou organizar para fazer um outro link, a gente faz um outro link e volta para a parte dos debates e das perguntas. Vou postar o próprio link aqui do lado, tá? Vou marcar já uma outra conversa para as 10h05. E aí eu não sei como é que tu tá de tempo, mas a minha ideia é ficar das 10h05 até as 10h30 nessa outra conversa. 1h30 de debate e exposição. Pode ser? Eu estou à disposição de vocês. Estou por vocês aí. Eu só estou precisando compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Aqui no compartilhar tela, tu vai clicar no botão e olha só, vai aparecer as diversas telas que estão abertas para ti. Tá? Aí tu tem que clicar naquela que tu quer usar. Olha aqui, eu estou trabalhando num texto chamado Processo Civil e Pandemia. Aí, se eu clicar nesse texto, ele vai aparecer para todo mundo. Entendeu? Entendi. Deixa eu fechar aqui agora. Stop share. Tu vê que eu já estou citando o Daniel Farber ali a partir do teu livro. Estou usando a tua figura, mas eu vou botar as referências bibliográficas, se não te preocupa. Não, sem dúvida. Estou tranquilo. O importante é publicizar, né, essa informação do direito dos desastres. Vamos lá, compartilhar a tela, quadro branco, preferências, Safari. Tu tá usando o link pela internet ou tu baixou o programa? Eu tô usando pela internet, pelo link que tu me deste. Tá. Deveria aparecer para ti a tela para compartilhar. Como eu tenho 2 telas aqui, ele me dá a opção de compartilhar a segunda tela. Vê se não aparece aí nessas várias caixinhas um compartilhamento. Ou me manda e eu troco para ti. Me manda pelo, vê se tu consegue mandar pelo chat. Eu coloco para ti aqui no ar. É um PPT? Deixa eu te mandar aqui. Pode então também tentar mandar pelo WhatsApp. Pronto, eu vou abrir meu WhatsApp aqui. O que é sempre temerário. Deixa eu abrir aqui. Eu peço desculpas aí, mas não, sem problema. Aqui não deu para compartilhar. A gente está aprendendo essa nova tecnologia. A gente comentou isso ontem, né? Ontem eu comecei a gravação 10 minutos depois de iniciar a aula. A gente está aprendendo, é um processo novo, é mais um
dos byproducts que a gente vai ter com essa pandemia. Sem dúvida. Bom, eu te mandei aí por e-mail, tá, Hermes? Se tu puder... Tá bom, deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Deixa eu atualizar meu e-mail para entrar Sabe que o e-mail já é o que eu uso menos. É verdade. Tá bom, abrindo. Se tu me permite, eu vou iniciando. Aí. Pode começando enquanto eu vou organizando. Pode começar. Isso. Então, me interrompam aí, em havendo necessidade, me interrompam, me chamem a atenção. Eu vou falar sobre essa dimensão material e processual do direito dos desastres, mas eu não posso deixar de fazer algumas introduções e algumas situar. Eu acho que esse momento, eu tenho feito isso há algum tempo, e acho que ainda é o momento de situar as pessoas sobre o direito dos desastres, para que aí cada grupo de pesquisa, cada profissional possa ir aprofundando na sua área de maior ambição, e assim a gente consiga evoluir na área como um todo, as pessoas colocando o seu... Cada um, eu coloco lá o meu grão de areia e todo mundo vai colocando e a gente vai formando um ramo como vem se colocando. Então, eu ia fazer referência a esses 2 livros, está saindo a pré-venda nos próximos dias, o Desastres Ambientais sua Revolução Jurídica, onde eu ampliei ele em mais de 40, 50 páginas. Ele vem com alguns novos assuntos, então, em virtude de ter esgotado aquela primeira edição, que o Hermes gentilmente aí apresentou. Também o Estudos Aprofundados, que é um livro que está disponível já a segunda edição dele, também são as 2 bases que eu vou utilizar na minha fala, mas teriam outros meus que eu vou tocar em alguma coisa aqui, como a partir da prevenção e da precaução e a modulação do direito pelos riscos, que é a gestão jurídica ambiental, lá a introdução ao direito dos desastres, no livro do Direito dos Desastres, enfim, eu vou trabalhar de uma forma bem ampla aqui. A minha apresentação ela vai ter 3 grandes eixos, uma introdução, o ciclo dos desastres, que também é um esquema, como o Hermes estava demonstrando ali no artigo dele, que eu já estou curiosíssimo e já, assim que sair já quero ler. O ciclo de desastres ele é uma descrição a partir da cronologia de um evento como este, também um detalhamento, um esquema que permite nós, das ciências sociais, analisarmos esses eventos e, em sequência, nós do direito estabelecermos quais são os variados objetos e funções do ramo jurídico, do direito, para lidar com eventos como este. E a terceira parte da minha fala vai ser sobre aí uma análise de casos, tanto Mariana, Brumadinho e algumas reflexões que eu venho trazendo agora em nível de Covid, porque nós estamos todos no meio desse processo, né? Tem tanta coisa me atingindo. Eu dentro dessa pandemia eu tenho refletido 24 horas por dia, porque para quem estuda direito dos desastres e em um determinado momento tu é colocado dentro do desastre. Eu tenho aberto mão de confeccionar artigos agora e tenho dedicado todos os meus dias a tentar orientar o maior número de pessoas possível. Eu tenho usado as redes sociais, o Hermes tem acompanhado isso, eu tenho usado as minhas redes sociais para divulgar princípios básicos de direito dos desastres que podem, ao meu ver, orientar as pessoas, o grande número de pessoas leigas no direito, leigas em aprofundamentos em relação a essas demandas, e permitir que se forme um mínimo, uma base mínima de
ordenação e organização, porque isso nós aprendemos em direito dos desastres. Dependendo, por mais impactante que for um desastre, o número de vítimas e de atingidos é determinado em grande parte pela forma pela qual nós reagimos de forma organizada ou não em relação a esses eventos. Então, vocês vão ver que eu vou puxar muito essa reflexão de Mariana, Brumadinho e Covid-19 para essa ideia de planejamento, de como o direito pode se planejar para isso. Podemos passar, Hermes, para a próxima, por favor. Muito rapidamente, nós estamos numa era chamada antropoceno. Ela ainda não foi oficializada, mas eu tenho grande convicção de que ela será. O ser humano alterou 50% da crosta terrestre já. Esse é a Sociedade de Geologia norte-americana tem isso já publicado. Possibilidade de haver uma sexta na Science muito relevante, muito impactante e influente nas ciências atualmente, já publicado em 2014. E os IPCCs, que falam sobre mudança climática, já com comprovação científica. Eu ouvi uma fala eu acompanhei uma live do Bill Gates agora sobre a pandemia, e me chamou muito atenção algumas falas dele. Uma que eu queria colocar aqui de imediato, ele fez um paralelo que eu quero escrever sobre isso nos próximos dias, que é entre o negacionismo que houve em relação à pandemia, ele é idêntico ao negacionismo que há. A mesma lógica, o negacionismo à ciência que há em relação às mudanças climáticas e que a gente vem protelando a necessidade de enfrentamento, e o direito já tem que enfrentar isso. A próxima lâmina, ela também é uma imagem para vocês visualizarem uma explosão que tem na utilização de recursos naturais, né? A gente tem ali o uso da água, população, concentração de CO2, perda de floresta tropical, extinção de espécies. Vejam que é tudo uma explosão a partir da década de 50 desse século. Pode passar, por favor, Hermes. E aí nós chegamos num ponto muito importante. De um lado da lâmina de vocês, nós temos aí os chamados desastres naturais, que eu vou relativizar esse naturais bastante para vocês a seguir. E os desastres tecnológicos ou antropogênicos. Vejam que eu pego o mesmo período, isso é uma atualização que eu fiz até 2019, ele é uma atualização que já está na nova edição do livro, e vejam que, apesar de eu estar falando de desastres físicos de um lado, que são aquelas inundações, secas, terremotos, epidemias, eles são visualmente muito similares visualmente, graficamente, aos desastres tecnológicos, que seriam acidentes com barragens, por exemplo, os acidentes industriais, acidentes de transporte, assim como vários outros. Chernobyl é um exemplo, Bhopal é um exemplo de acidente tecnológico, desastre tecnológico. Então, vejam por que essas imagens e por que eu chamo a atenção para esse visual. Esse visual é importante porque ele demonstra que não há tanta diferença. Por detrás disso, há fatores que a gente aglutina na semântica da vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade é o que está por detrás. A nossa sociedade é uma sociedade de produção de vulnerabilidade. Então, essas vulnerabilidades é que estão por detrás do DNA, da origem de um fenômeno posteriormente descrito como desastre. E as vulnerabilidades são produtos sociais. Os desastres, por isso que se começa a abandonar uma terminologia de desastres naturais, porque eles levam a crer, como muitos pensam no direito, nos desastres naturais como sendo sempre um fenômeno da natureza. E isso vem sendo desmistificado pelo Rousseau
desde o grande terremoto de Lisboa, quando ele fez uma carta para o Voltaire e diz, o Voltaire tinha defendido uma visão de que, na verdade, a grandiosidade da natureza é que tinha causado aquilo, e o ser humano era pequeno para lidar com a natureza. E o Rousseau, já em 1755, se não me falha a memória, é o ano do grande terremoto de Lisboa, que é seguido por um tsunami, seguido por um incêndio que atinge toda a cidade. Ele diz, não foi a natureza que empilhou residências na costa, não foi a natureza que fez as pessoas voltarem para pegar os seus pertences. Então, desde lá, o mais contemporâneo que existe em nível de desastres é ver que existe em grande parte dos desastres fatores sociais que levaram quer ao evento em si, quer ao agravamento do evento, né? Podemos seguir para a próxima. Espera um minutinho que eu vou compartilhar de novo. Eu só quero relembrar os colegas para poder deixar o microfone desligado. Eu desliguei a maior parte dos que eu consegui. Se você estiver usando o microfone, você estiver fazendo alguma coisa e você vê que está fazendo barulho, é porque o microfone está aberto. Aí você puder fechar, por favor, para não atrapalhar a exposição do Delton até aqui. Muito, muito claro, perfeito. Obrigado. Então, no próximo ponto, eu fiz uma construção para tentar tornar mais didático isso, essa importância das vulnerabilidades, e lá no final da minha fala vocês vão ver como isso acaba sendo importante. Desastres e vulnerabilidades, as injustiças dos desastres. Então, desastres físicos, né, como eu venho desconstruindo a ideia de natural, mas ele ainda é didático para as pessoas entenderem, eles estão muito atrelados a vulnerabilidades físicas, que são, por exemplo, fenômenos climáticos, áreas de risco. Estou incluindo pandemias como o próprio gráfico ali do Centro de Pesquisa de Desastres lá em Louvain, na Bélgica, e vulnerabilidades sociais, urbanização desordenada, desigualdade social, injustiças ambientais. Desastres naturais, inundações, deslizamentos de terra estão muito ligados a essas, e a própria pandemia estão muito ligadas a essas vulnerabilidades que são físicas e as vulnerabilidades sociais, ou seja, produzidas aonde uma determinada classe ou categoria é exposta de forma mais intensa, mais vulnerável. E, por vezes, desprotegida socialmente. Já os desastres antropogênicos, como Mariana e Brumadinho, eles não excluem essas vulnerabilidades, mas eles estão muito ligados a algo que eu tenho escrito muito sobre, e aprofundo na nova edição do livro, que são as vulnerabilidades tecnológicas. Por sua vez, as vulnerabilidades tecnológicas estão ligadas ao direito ao saber, a falhas no fluxo de informação. E aí vai estar ligado à gestão de risco tecnológico, né? Que é quem tem o direito à informação e pode exigir informação? Quem tem a obrigação de prestar informações? Qual informação deve ser prestada? Porque eu só consigo gerenciar riscos se essas informações forem adequadamente prestadas. Se as pessoas forem orientadas de que risco nós estamos tratando. É prudente ficar em casa? Na verdade, equivocada a estratégia de ficar em casa? Ou seja, é correto as pessoas ficarem criando teorias das mais variadas? Ou tem que haver, pela saúde pública, um discurso claro, transparente e a fim de orientar que as pessoas possam controlar a sua exposição ao risco e reduzir a vulnerabilidade social. Então, esse é um ponto muito ligado a desastres antropogênicos, que eu vou linkar lá no final com Mariana para vocês. Podemos ir para a próxima, que vai ser um aprofundamento dessa próxima lâmina, que é exatamente aqui eu estou me baseando num autor que me parece, dois autores, né? A Judith Sklar
o Robert Vershek e o terceiro, 3 autores, que é o Terry Cannon. Cada um, a Judith Sklar vai falar do infortúnio e da injustiça. O que é infortúnio? Onde nós simplesmente relevamos que houve um problema, houve um grande evento, que era como o desastre era visto, né? O chamado desastre natural era visto dessa forma, ou seja, as pessoas não era algo jurídico, era um infortúnio. Ou injustiças, que são, na verdade, fenômenos e vulnerabilidades produzidas por omissões passivas. Ou seja, determinada localidade da cidade que não tem as mínimas condições, que não tem as mínimas estruturas e que, por essa forma, é exposta, sim, a riscos diferenciados. Então, eu tenho, de um lado, o infortúnio, né, que são vulnerabilidades sociais fracas, como descreve, por exemplo, aqui agora o Terry Cannon. Escolhas pessoais, onde diversas pessoas escolhem, por escolha pessoal, custo-benefício, morar nas encostas, na zona costeira, morar, o próprio autor cita isso na Califórnia. Eu não recrimino ninguém que mora na Califórnia, pelo contrário, tenho grande apreço à Califórnia, mas a Califórnia é um local de riscos sérios, severos, mas são escolhas pessoais, as pessoas fazem essas escolhas pessoais. E eu vou mostrar uma jurisprudência, se der tempo depois, que decide no Brasil exatamente isso. Foi uma escolha pessoal de assumir o risco. Então, eu não posso tratar isso como uma responsabilidade, por exemplo, do Estado ou de alguma entidade. Não é um agente, um grupo ou uma instituição produtora dessa vulnerabilidade. Diferentemente, as injustiças são vulnerabilidades produzidas. São vulnerabilidades produzidas socialmente de forma forte. São injustiças que deixam que determinadas circunstâncias ocorram. São identificáveis os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais como causas determinantes para a ocorrência ou magnitude de um determinado evento. Então, isso para o direito processual, responsabilidade civil, é um mundo que a gente descobre aqui, que tem pesquisa para os próximos 10 anos. É um mundo a partir disso. Porque isso permite eu situar e começar a ver de uma forma mais ampla o que é passível de juridificação e aquilo que estaria alheio, seria uma força maior ao direito. Então, podemos, seguindo. Nesse sentido, o direito tem 5 dimensões para lidar com os desastres. As funções seriam manter a operacionalidade do direito. A gente está vendo agora que mesmo nesse cenário de pandemia absolutamente imprevisível, onde nenhuma entidade se preparou, conseguiu antever o impacto que isso teria na vida, na sociedade, na economia, no ambiente, tem que manter a operacionalidade do direito. Ou seja, nós ainda precisamos de um direito. O direito dá, como eu falo no meu livro, estabilidade ao caos e, ao mesmo tempo, tem que ser dinâmico o suficiente para fornecer essa estabilidade. Lutar contra a ausência de direito. O próprio direito deve lutar contra a ausência de direito, fornecer estabilização e reacomodação das vítimas, promover a identificação das vítimas e dos responsáveis das vulnerabilidades e reduzir vulnerabilidade futura. E aí a gente passa para o próximo ponto, que vai ser a gestão circular do risco, que eu já expliquei, que o próprio professor Hermes referenciou, que é o que liga cada uma dessas estruturas. Eu posso fazer uma observação aqui, Delton, só para que a gente consiga acompanhar. Vou lembrar vocês, eu vou precisar interromper às 10 horas para a gente poder manter dentro de 1 hora. Mas eu queria fazer uma observação muito importante sobre isso que você está falando, Delton. Ao contrário de ordenamentos jurídicos europeus, em que há uma fissura completa entre a parte contenciosa administrativa e a parte contenciosa civil, no sentido de direito privado, no Brasil, nós adotamos uma estrutura judiciária idêntica ao do common law norte-americano, por força da influência da Constituição norte-americana. Então,
nosso direito, nosso sistema de justiça lida com questões ligadas a essas 5 dimensões que o direito deve lidar no caso de desastres. Quando a gente fala de processo estrutural, quando a gente fala de ações coletivas no Brasil, quando a gente fala até mesmo do impacto de casos individuais repetitivos, nós vamos ter que lidar com essas dimensões do direito. Até que ponto o direito processual pode, para além da responsabilidade civil, auxiliar com tutelas mandamentais, com tutelas executivas, que possam auxiliar com o direito lidando com essas dimensões de desastre. Eu queria fazer esse registro para depois a gente retomar isso no momento dos debates. Eu vou passar o slide agora. Perfeito. E aí vocês veem, né? Tem a fase da prevenção e mitigação, que é uma fase, o Hermes chamou atenção muito bem, que é a fase de, por exemplo, tutelas de urgência aqui, que podem ser judicializadas, podem ser medidas de administrativas. Então, eu tenho uma série aqui, prevenção e mitigação. A primeira fase, ou seja, evitar que o evento ocorra, mas se não evitar que o evento ocorra, tenha tomado as medidas adequadas para ele ser menos impactante possível. Pois bem, o evento ocorreu. Respostas de emergência, dependendo quando teriam de óbitos, ou de vítimas, ou de atingidos, ou de perdas econômicas. Depois vem a compensação, ou seja, quem eu responsabilizo, né, de um lado, mas quem é beneficiário da compensação, seja ela por responsabilidade civil, seguro ou auxílio governamental. Isso é muito importante. E, no final, a reconstrução ou deslocamento dos atingidos. Todas essas fases são permeadas por um elemento determinante, que é a gestão do risco. Mas como gestão do risco na compensação, sim, dependendo quem eu diga, passe o recado no direito que eu vou compensar, eu posso estar, inclusive, criando um risco moral. Eu posso estar, inclusive, estabelecendo um estímulo a comportamentos de risco. Se os tribunais passarem a ter como uma premissa que qualquer desastre será objeto de responsabilização civil de ocupações irregulares. Isso pode, sem uma avaliação mais profunda, isso pode sim estimular mais comportamento de risco. E por isso, a gestão de risco, isso é o que marca o direito dos desastres, a unidade dele, a autonomia dele. É isso, é a gestão do risco. Ele radicaliza aquilo que o direito ambiental trouxe na década de 80 no Brasil, de começar a debater isso, ele radicaliza e diz, esse é o cerne do meu ramo jurídico. E aí cada uma dessas estruturas é um dos objetos e fases do próprio direito dos desastres. Podemos passar, Hermes. Primeira fase, prevenção. Como é que ela se dá? Medidas estruturais. São obras de infraestrutura, e aqui infraestrutura, eu não vou aprofundar isso, mas infraestrutura cinza, construída pelo homem, mas também infraestrutura verde, que é aquela natural. Ou seja, esse é um conceito muito interessante, vindo do urbanismo de Chicago, e arquitetura e urbanismo de Chicago, onde se pensou áreas verdes e áreas com funções ecológicas sendo infraestruturas de uma cidade, ou seja, vale economicamente, numa análise de custo-benefício, financiar o proprietário para que ele não intervenha nessas áreas, e determinados serviços ecossistêmicos ficam sendo produzidos para a sociedade como um todo. Essa é uma tendência de pesquisa no Brasil que vem começando e eu venho participando. E a infraestrutura é construída. Mas, de outro lado, se lida na prevenção de desastres fazendo uso de medidas não estruturais, que é o que geralmente se usa muito, que são os estudos, as informações, que é muito do que nós vamos tratar aqui na fala de hoje. Os planos de contingência, cadastros de informações e mapas de risco. Isso é muito importante, porque depois isso vai ser determinante para a responsabilização. Se isso foi colocado, se foi bem construído, se foi bem executado. Podemos avançar? Esse é um ponto que eu acho que vai começar a fazer uma ponte com o grupo de pesquisa de vocês, muito importante. Eu gosto muito, trabalhei muitos anos com esse livro nas minhas
dos meus encontros de doutorado e de mestrado com os meus alunos e nas minhas escritas, né? A professora Sheila Yosanov, de Harvard, ela trabalha com uma ideia, Science at the Bar, é um livro que merece ser lido. Ela fala, e eu estou escrevendo, acabei um artigo essa semana para um livro sobre os 35 anos da Lei da Ação Civil Pública. E eu trabalho com a prova científica nas demandas ambientais, em nível de danos ambientais, essa construção semântica e os riscos ambientais. A partir da professora Sheila Yosanov, ela fala qual é a função do direito na sua relação com a ciência, que não é uma relação muito fácil. Em questões de desastres, a prova pericial e científica ela é chave. Assim como nas demandas ambientais, a questão pericial, como ela é decodificada pelo direito, é determinante na fase de gestão de risco. Desconstruir a autoridade do expert. Isso é uma grande sacada, ou seja, o judiciário não é cientista, mas ele tem que ter sensores para conseguir dizer que uma perícia tem mais credibilidade científica que a outra. Isso ele vai fazer adotando determinados critérios. Por exemplo, um laudo ou do assistente perito não explica a metodologia que ele ou é uma metodologia absolutamente ad hoc, criada para aquele caso, abrindo mão de uma metodologia mais consolidada. Então, isso é um problema, sem dúvida, significativo, que o direito tem que decodificar e desconstruir isso para entender e sopesar entre as várias informações científicas qual que é a maior credibilidade, com mais peso. Fomentar a educação física, as pessoas passam a conhecer determinados riscos a partir das ações judiciais, e o critério da eficácia do processo judicial, que ele deve ter respostas adequadas para a sociedade e também num tempo adequado. Isso, em matéria de desastres, é determinante. Pode passar, por favor. Eu vou suspender aqui, eu mandei o link, tá? Mas antes de suspender, eu queria aproveitar, porque eu acho que essa parte de desconstruir a autoridade do expert, nós todos já estamos interessados por ler teu artigo sobre a prova por amostragem, a prova por estatística, essa discussão sobre como é que nós fazemos prova sabendo que ela vai nos mostrar um alto grau de certeza, mas não há uma correspondência absoluta com toda a extensão do dano, né? Talvez a prova por modelagem, né? Tantas medidas contra desastres são tomadas a partir de modelagem, por que a gente não admitir também a prova por modelagem? E é um tema muito importante para o Ministério Público. Eu queria aproveitar para saudar minha querida colega Gilberto, que acabou de entrar, e o colega Francisco Berdeal e outros colegas do Ministério Público que estão assistindo essa nossa conversa de hoje. Eu postei o link aí, Delton, e eu vou passar para... Eu vou encerrar e começar de novo na outra sala, tá? Então, eu queria avisar a todos para que a gente pudesse ficar dentro de 1 hora, que aí eu consigo postar essa nossa conversa, eu acredito, no Instagram também, no IGTV, tá? E vai dar um pouco mais de divulgação para o nosso debate. Mas se tu quiser fazer um comentário de 1 ou 2 minutos sobre a questão da prova específica, eu acho que seria interessante aqui. Consigo sim, claro. O que eu penso? Eu penso que essa prova por amostragem, eu acho que a gente tem que desmistificar. O direito foi construído dentro de uma lógica de certezas. E essas certezas não existem mais para a ciência, né? O Ilya Prigogine ganhou um prêmio Nobel em Química falando isso, o fim da certeza, ponto. A ciência, o próprio Einstein, teoria da relatividade, depende de onde tu está observando, da metodologia que tu utilizar, tu vai ter uma resposta, tu vai ter outra. Tu tem que, na verdade, o jurista ainda é treinado de forma a não ser sensível a isso. O que é importante, e os americanos, na minha opinião, já evoluíram em relação a isso, eu faço referência a isso, que é o parâmetro Dalberg. Tu não precisa usar aquela prova consensual. O que tu tem que utilizar como critério de prova são vários elementos. Ela é uma prova que tem que ter uma metodologia conhecida, publicada, aceita, suficientemente aceita pelos pares na ciência. A prova científica tem que ter
credibilidade, ela tem que explicar extensivamente qual foi a metodologia para poder ser contestada. Então, o jurista, eu faço alguns requisitos, por exemplo, a metodologia tem que estar demonstrada. O laboratório, nesse artigo eu faço, o laboratório tem que estar, um laboratório credenciado num órgão ambiental, ele tem que, para uma determinada finalidade, ele tem que ter um sopesamento de prova maior do que o outro que não está credenciado para aquele tipo de prova. Não são critérios absolutos, mas são critérios, por exemplo, o perito judicial, me perguntam muito. Não, o perito tem um fator a favor dele. Em tese, ele tem uma isenção, mas ele pode, em determinadas partes da perícia dele, está abordando assuntos que não são do seu expertise, da sua formação. Portanto, naquela parte pericial, ele não tem autoridade. Aquela parte pode ser mais frágil do que um assistente técnico, que é muito mais especializado naquela, e que não tem a mesma isenção. Então, é um sopesamento que o juiz vai fazer, que não é absoluto, mas que permite ao operador do direito criar sensores de maior sensibilidade cognitiva à ciência. Porque hoje é feito de uma forma muito linear, muito às cegas, muito às escuras, do direito ler a ciência. E eu faço um paralelo entre credibilidade científica, o direito entendendo o que é essa credibilidade científica, e a partir dessa credibilidade científica ele consegue sopesar a prova. Porque num processo, por que eu escrevi sobre isso e venho investigando sobre isso? Me angústia no processo ambiental, sobretudo, que são processos que eu atuo muito na minha atividade profissional. Há uma verdadeira cegueira quando ocorre a perícia. Os advogados, o Ministério Público, em geral, têm uma dificuldade imensa de saber o que perguntar, quais são os elementos que devem ser expostos em nível de estatística, probabilidade. O perito tem dificuldade em saber o que ele vai dizer para o direito, o que aquela matéria quer saber, o que o direito, a partir do seu olhar, que é muito específico, quer saber da ciência. E o próprio juiz tem uma dificuldade imensa de saber o que ele quer do perito. E ainda tem uma certa subserviência à leitura técnica, que depois, quando aparecem duas provas técnicas que são contraditórias, gera um estado de incerteza absoluta, como se qualquer prova valesse, como se fosse uma opção livre. Muito boa observação, Delton. Eu acho que esse é um tema que a gente pode ainda aprofundar no final, nos debates. Eu vou agora interromper essa reunião e vou começar outra, tá bem? Mariana, nós vamos começar no outro link, tá aí no chat, tá? Por favor, lembrem de fechar os microfones quando a gente começar a próxima.